E aí, meus matutinhos! Episódio 3 aqui do Vida de Packer Online pra vocês, mano. Pô, que maneiro. Hoje eu vou estar contando sobre como que foi o nosso rolê. A gente ficou no sul da França, conheceu vários vilarejinhos medievais e foi também o nosso primeiro voluntariado, que não foi um hostel, que a gente ficou numa propriedade que era tipo casa de alguém mesmo. Então, mano, na minha opinião, esse vai ser o melhor vídeo até agora aqui da série. Então, segue aí, acompanha, puxa o vídeo, vamos sem muita enrolação, até porque tem um recadinho aqui pra vocês antes. Confere o recadinho. Então, bom, galera, antes do vídeo eu queria dar um recadinho pra vocês, uma parada mais pessoal, e queria contar um bagulho da minha vida. Há uns 10 anos atrás, eu tocava numas bandas de punk rock no cenário bem underground lá no Rio Grande do Sul. Teve uma época que eu fui tocar um festival com uma galera e eu perdi a minha carteira, mano, num festival, num evento, em algum lugar. E daí eu recebi no outro dia uma mensagem no Facebook do maninho falando assim: ô, mano, sabe o que é? Eu achei a sua carteira aqui e tal, tá comigo em São Leopoldo, se você puder vir buscar. E era um mano de uma outra banda. E aí, quando eu fui lá pegar minha carteira com ele acabou me convidando pra tocar na banda dele. Eu toquei nessa banda chamada Autópsia, né? A gente tocou em Porto Alegre, tocou em São Leopoldo, várias cidades do Rio Grande do Sul. Bah, foi uma época muito massa da minha vida, a gente até gravou umas paradas. Tenho só boas memórias, mano. E o Kleber, que é essa pessoa que encontrou a minha carteira, que foi meu colega de banda por muito tempo, recentemente, mano, ele perdeu muitas coisas, praticamente todas as coisas dele, eu acredito eu. A casa dele foi tomada pelas enchentes lá no Rio Grande do Sul. E, mano, ver um camarada, uma pessoa que me ajudou tanto, que sempre foi tão legal comigo hoje, situação assim na vida é uma coisa que me pega um pouco. Então, galera, eu queria fazer um apelo, que se alguém puder e quiser ajudar e enfim, quiser se solidarizar com a causa, tem um link de uma vaquinha aqui embaixo pra ajudar o Kleber, que, mano, perdeu muitas das suas coisas aí na enchente lá no Rio Grande do Sul, beleza? Bom, depois de deixar nossos amigos lá em Portugal, a gente saiu, tipo, 3 horas da manhã, a gente foi até o aeroporto. A gente tava em Porto mesmo, né? Pegamos um avião Porto a Toulouse, que é do sul da França. E, inclusive, a gente foi com a Ryanair. A gente fala que, às vezes, os voos da Ryanair é meio cabreira, assim. Mas, mano, eu achei sauce, tá ligado? Não tem nada, não tem tomado, não tem nada, mas, mano... Enfim, né, a questão foi que eu não segui o meu conselho que eu deixei pra vocês lá no vídeo 2, né? Eu não sei se vocês lembram que lá no final do vídeo 2 eu falo que o conselho é, mano, se você vai viajar, pega leve no rolê antes de pegar o avião, mano. Porque, nossa, foi impossível, mano. Então, mas deu boa, chegamos em Toulouse, chegamos a partir da manhã, era, sei lá, muito cedo de manhã. A gente ainda ia ter que seguir de Toulouse até Gaillac, que é uma outra cidade, só precisaria pegar um trem. A questão é que lá em Gaillac, o nosso anfitrião ia nos buscar na estação de trem. Porém, ele só ia poder buscar a gente pelas 17, 18 horas. E a gente tava lá, tipo, 5, 6 horas da manhã. Então a gente tinha o dia inteiro pra passear. Ou a gente vai ficar morrendo aqui na estação de trem, no aeroporto, ou a gente sai pra dar uma passeada. Então o que a gente fez foi, obviamente, sair pra dar uma passeada e conhecer um pouco de Toulouse. O que foi complexo foi que lá em Toulouse a gente não encontrou nem no aeroporto e nem na estação de trem, cara, lockers, armários pra deixar as bagagens. A gente viaja de um mochilão cada um e uma mochila de ataque. Então é 2 mochilas por pessoa com todas as nossas paradas, mais uma outra sacola que a gente leva na mão ali. Cara, é muito peso pra você sair passear pela cidade, tá ligado? Tipo, funciona pra ir de um lugar até outro, mas, mano, sair pra passear e carregar, tipo, todas as suas coisas é meio complexo, né? Então, a gente não conseguia armário, mano. E daí a gente descobriu um aplicativo, uma massa chamada, acho que Nani App, alguma coisa assim. Se vocês pesquisarem, vocês acham. Como é que funciona? Você entra lá no aplicativo, faz uma conta e daí ele mostra hotéis cadastrados. E daí você pode deixar sua bagagem em um hotel. Você só precisa, tipo, agendar e pagar online. Daí você vai lá no hotel, mostra o código da reserva que você fez e eles pegam sua bagagem e guardam pra você. Foi, tipo, mano, salvou. Foi bem barato também. Então eu acho que era, tipo, 4,50, 4, 5 euros por bagagem, mais ou menos. Então, depois de deixar as nossas bagagens lá, mano, a gente saiu desesperado pra tomar um café. Porque, mano, o nosso dia tinha começado às 3. E isso era, tipo, sei lá, 7 horas da manhã, talvez. Cara, a gente só queria ir pra algum lugar tomar um café. E, enfim, o McDonald's foi o café da manhã mais barato que a gente conseguiu encontrar. Você sabe como que se chama o quarteirão com queijo na França? Enfim, mano, e a gente saiu caminhando por Toulouse. E, cara, é uma cidade maravilhosa, mano, maravilhosa. Tipo, é muito, muito, muito bonita mesmo, assim. Toulouse é a capital da Occitânia. Occitânia é essa região mais do sul, é o sul da França, né? É a região que a Toulouse é a capital. E Toulouse tem o apelido de ser a cidade rosa, né? Justamente por conta dos tijolinhos que eles têm, que são feitos de terracota. Eles são, tipo, característicos da arquitetura de tudo que você vê na cidade. Inclusive, a terracota é um material constituído por argila cozida no forno e é utilizada em cerâmica e construção. A terracota caracteriza-se pela queima em torno dos 900 graus Celsius, apresentando
apresentando baixa resistência mecânica e alta porosidade. O termo também se refere à sua cor natural, laranja acastanhado. E se isso parecer um pouco específico é porque eu li na Wikipédia. E dito isso, a gente pode concluir que os franceses não entendem nada sobre cores. Porque afinal a cidade ela é claramente laranja castanhado, não é rosa. Mas é assim que é. Outra coisa também, mano, lá em Toulouse a gente tava, mano, sedento por comida. Que é um bagulho que eu acho que é só o brasileiro que entende quando eu falo comida. A gente tava, tipo, há mais de um dia, no dia anterior e tal, que a gente tava em Porto e tal, mano, a gente só comeu porcaria, tá ligado? A gente comeu coxinha, que os nossos amigos fizeram lá, a gente comeu salgadinho, a gente comeu, mano, hambúrguer, sabe? Só essas paradas, a gente não tinha comido comida, a gente saiu pra dar um rolê e a gente achou que valeria a pena a gente ir, tipo, num bistrozinho, algum lugar assim, que a gente pudesse ver aí qual que era a gastronomia francesa, que seria legal se a gente conseguisse achar um lugar um pouco mais autêntico, com uma parada mais local e tal, e a gente acabou, então, encontrando um bistrozinho, tinha um valor que dava pra pagar, que... Quando a gente pensa em valores em reais é um pouco triste, mas assim, mano, a gente pensou, é uma vez na vida, a gente só queria comer, a gente tava cansado também, a gente foi nesse lugar. E, mano, a entrada foi uma salada com um atum temperado com não sei o que, com uma reduçãozinha de balsâmico, assim. Mano, foi joia. Aí depois veio o prato principal, que era uma carne cozida com batata, nabo, cenoura. Tinha algumas folhas, e um molho bem autêntico que tinha anis pra caralho. Inclusive a Lai odiou. Eu não odiei, mas eu não gosto de anis tanto assim. Tinha muito anis. Eu comia 2 entradas. Eu preferia comer 2 saladas com atum do que comer o prato principal. E aí depois tinha sobremesa ou café. A gente acabou optando pelo café ao invés da sobremesa, porque a gente só queria ter energia pra turistar um pouco. Por fim, a refeição custou 18 euros por pessoa. A entrada, o prato principal e a sobremesa ou café. Então, depois de almoçar, a gente decidiu dar uma caminhadinha, ver um pouquinho mais. Mano, a questão só caminhar por Toulouse é muito massa. Assim, muitas cidades europeias, pelo menos do que eu vi até agora, a parte mais maneira é caminhar na rua, mano. Tá ligado? É muito massa ver os prédios, você vê os detalhezinhos, tá ligado? Daí, de repente, tem umas paradas muito antigas, assim, mano. Toulouse é linda, assim, vale muita pena conhecer. A gente acabou chegando num parquinho que é tipo, mano, só um gramado, assim, e tal, com umas áreas que a galera se aglomera lá pra tomar um sol. E ele fica nas margens do rio Garonne, acho. Eu não sei falar francês, eu não vou nem tentar. Garonne. E aí, mano, a gente ficou nesse parquinho aí, a gente acabou ficando lá sentado, assim, vamos tomar um sol e tal. Aí quando vê, não, acho que a gente pode ficar um tempo a mais descansando. Mano, a gente dormiu na grama do parquinho por, tipo, sei lá, talvez 1 hora, assim, que a gente ficou lá lagarteando no sol. E, mano, valeu a pena, tá ligado? Que daí deu uma energia pra gente caminhar um pouco mais de tarde. Toulouse acabou sendo isso, porque então a gente caminhou tanto e acabou depois indo pegar o nosso trem. Mas, cara, vale muito a pena visitar. Eu com certeza voltaria lá, principalmente porque tem muitos museus. Tem umas paradas maneiras também. Tem o museu espacial, uma parada assim. Eu não sei se vocês estão ligados nisso, mas, mano, Toulouse é a capital europeia da indústria aeroespacial. Então tem muita coisa pra quem gosta dessas paradas de foguete, espaçonave. Enfim, voltamos para a estação de trem. Cara, na França, assim como com os comboios lá em Portugal, não tem um controle de entrada de quem tá entrando ou não, né? Na estação, você não passa por catraca. Mano, você só vai, entra no seu trem que você quer ir. Tem uma dica importante, lá também tinham máquinas para vender passagens. Então, se você for um dia pra França e você for andar de trem, confere o preço na máquina e depois compra no seu celular, vê o preço no site da companhia do trem e compra na internet. Que a gente acabou conseguindo 2 passagens pelo preço de uma comprando online. E não era, tipo, nenhuma promoção. Era só porque a passagem, de fato, era mais barata na internet do que na máquina. Então, fique esperto. A viagem foi tranquilíssima. Acho que em menos de 1 hora a gente chegou em Gaillac. E aí o nosso anfitrião, o Steve, foi até a estação buscar a gente. Bom, nos deu uma carona até a sua casa, né? Onde é o projeto deles também, que é o Le Moulin. E, mano, foi assim, ó, sem palavras. Esse lugar é lindo. Olha isso, velho. Muito, 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 muito lindo, velho. E todas as nossas experiências até então com o Worldpackers tinham sido em hostels. Foi a primeira vez que a gente ficou num projeto que não era um hostel, né? O projeto deles, eles têm um sistema de hospedagem que eles têm algumas vezes por ano para hóspedes, mas essencialmente é a casa deles mesmo e eles cuidam de um grande jardim, é uma propriedade gigantesca, assim, é uma casa muito antiga que eles instauraram para viver e eles têm os jardins, têm as plantações, têm as composteiras, tem algumas coisas ali em volta que, mano, eles mantêm aquilo ali
ali e é para isso que eles aceitam a ajuda de voluntários. Então a gente foi para lá para ajudar eles essencialmente com jardinagem. Então, quando a gente enviou a aplicação, a gente sabia já que a gente teria 2 dias livres por semana, teria todas as refeições incluídas. E a gente já tinha uma noção de que ia ser maneiro, mas não sabia que ia ser tão bom. Tipo, foi muito massa. Não sei se só porque eles são pessoas muito legais, mas também porque o lugar é lindo, tá ligado? Mano, assim, ó, foram 2 semanas muito massas e o trampo foi legal, porque a gente aprendeu muito com o trampo lá. Que pra explicar melhor pra vocês como que foi, o que a gente fez lá, ajudando eles com o jardim, vamos colar comigo, ao vivo, lá do jardim mesmo, ao vivo, né? Lucão, tá na escuta, ao vivo? Lucão, câmbio? Opa, sim, estamos ao vivo aqui, diretamente da França, onde a gente está cumprindo o nosso voluntariado. Parece que a gente está numa sentença de ficar aqui. A gente teve uma semana de um tempo muito ruim aqui na França. Hoje é o primeiro dia da semana que a gente teve um pouco de sol, então a gente aproveitou para vir aqui fora gravar. Eu vou fazer um tour agora com vocês para mostrar como que foi aí o nosso voluntariado, o que a gente fez durante o nosso trabalho ao longo dessas 2 semanas e o que a gente aprendeu cuidando dos jardins com a Joe e o Steve. Então, bom, a gente vai começar pela horta aqui. Vamos colar aqui dentro. Foi aqui que a gente começou, na verdade, as nossas atividades quando a gente chegou. Primeiro, o que a gente fez foi basicamente arrancar os matos. Tá ligado aqueles matos que crescem assim do nada e brota e eles são extremamente invasivos? Cara, era o que mais tinha aqui e a gente precisou se livrar deles. Mas diferente do que a gente tá acostumado, pelo menos eu tô acostumado, a minha família é da roça. Então o que a gente fazia geralmente era vir com a enxada, limpar os matos, dar uma recolhida num canto, beleza, às vezes sumia com eles, mas aqui eles vão cumprir um propósito depois. E eu vou chegar lá, mas primeiro vamos dar uma olhada aqui na horta. A gente tem uma variedade muito grande aqui de coisas que são plantadas e o interessante dessa horta aqui da Joe é que ela não é cavada. O solo, no geral, aqui da propriedade deles, no geral dessa região onde a gente tá aqui no sul da França, é um solo muito argiloso, ele é muito duro. E o que acontece? Quando o solo é muito duro, a planta gasta muita energia para formar as raízes. Ela não consegue desenvolver tão bem, tão profundamente, porque a energia que ela podia estar usando para se desenvolver, ela vai estar usando para criar raízes. Então, o solo em si, ele não é muito bom para o cultivo de legumes. E aí é por isso que aqui eles usam esse método chamado No Digging Method, que num bom brasileiro aí seria plantar sem fazer buraco. Que é mais ou menos assim, a gente prepara um solo e esse solo ele é formado em camadas, ele é preparado nessas camas e depois é feito o plantio aí dos legumes e vegetais sobre essas camas. Aqui nessa parte a gente pode ver que a gente tinha um pouco de palha que eles tinham residual e a gente usou para cobrir uma parte. Eles não tinham material suficiente para cobrir toda ela. Mas qual que é o propósito dessa palha? Essa palha aqui, ela é acumulada justamente para evitar que cresçam mais desses matos que a gente vai arrancando. E quando você tampa uma parte assim, eles levam mais tempo, você retarda o crescimento deles, porque eles não recebem luz. E é basicamente a luz, a fotossíntese que eles vão fazer, que vai fazer eles crescerem, né? Eles vão se desenvolver para absorver luz, para enfim, continuar se desenvolvendo. E a gente não quer essa galera se desenvolvendo, né? Esses matos, quando eu digo essa galera, é porque eles vão consumir nutrientes do solo. E esses nutrientes a gente quer preservar eles justamente para as coisas que a gente vai consumir como alimentos, enfim, legumes, vegetais, etc. O que a gente preserva são algumas exceções. Aqui tem um que eu posso mostrar para vocês, por exemplo, que é esse roxinho. Ele não é um mato tão evasivo e ele acaba, tem até uma abelha rolando aqui em algum lugar, vocês podem ver, ele é ótimo para atrair abelhas mesmo antes do período em que elas viriam aqui para fazer o trabalho de polinização, porque ela tem um estágio de floração prévio aí aos outras plantas. Então algumas a gente preserva e todo esse cultivo que a Joe faz aqui nesse jardim, tudo aqui tem uma razão, tem um monte de elementos de permacultura que ela integra aqui nos cultivos dela e esse é só mais um deles, né? Então assim, tem uma diversidade aqui, plantas e coisas sendo cultivadas que se complementam e acabam fazendo esse pequeno espaço ser muito produtivo.
Então agora a gente vai pular ali pro outro lado e eu vou explicar o que a gente foi fazendo com os matos que a gente foi arrancando daqui, esses matos, como esse daqui que a gente arrancou e limpou. É só pra sujar minha mão que eu fiz isso, na verdade. Que a gente limpou aqui de dentro. Eu vou mostrar pra vocês o que a gente fez com eles. Aqui também é uma área que a gente limpou de matos. Ela não parece muito limpa, mas ela tá bem limpinha. Vou botar aqui uma foto pra vocês verem o antes e o depois. E bom, enfim, eu falei pra vocês que eu ia explicar o que a gente fez com todos esses matos que a gente foi guardando, né? A gente fez uma pilha com eles bem aqui e logo ao lado aqui a gente fez também uma pilha com todos os galhos que a gente recolheu, que foram caindo das árvores ao longo dos dias, aí, principalmente os dias de mais vento e chuva que rolaram. Vamos ver aqui. A gente construiu composteiras. O que são as composteiras? Elas são, na verdade, uma maneira que a Jo faz aqui para fazer o preparo do solo. Lembra que eu falei para vocês que a gente não cava lá onde a gente planta os legumes? É porque a gente faz camadas de solo. A gente coloca primeiro uma camada de papelão, depois é colocado uma camada de galhos e depois é uma camada de solo preparado, que é um solo mais fofinho, que é onde a gente planta os legumes e os vegetais. E esse solo, ele é preparado aqui. Então o solo é um preparado muito rico em nutrientes e tipo, só com reaproveitamento das coisas Que a natureza dá. Das coisas que a natureza dá. Eu vou descobrir aqui para mostrar para vocês. Isso aqui é uma das maneiras de se fazer compostagem. Existem várias maneiras, mas essa específica aqui, ela é meio que uma composteira quente. Acho que é assim que dá para chamar. E como que funciona? A gente empilhou aqui, a gente fez camadas dentro dessas caixas de galhos, matos que a gente arrancou, galhos, papelão, folhas, matos, folhas, grama cortada, cortava a grama, varria a grama, fazia uma pilha e colocava aqui. Então isso aqui, na verdade, são várias camadas de folhas, galhos, papelão, folhas, galhos, grama, papelão, grama, galhos, folha, mato, papelão, galho, mato, folha, papelão, galho, folha, mato, papelão, em várias camadas infinitamente, quase como uma lasanha. Toda vez que a gente faz uma camada, a gente rega, a gente deixa ela bem molhada, não compacta muito ela e coloca outra camada. Como assim não compacta? A lógica é a seguinte: essa matéria orgânica aqui, ela vai se decompor e vai virar o solo, o substrato que a gente vai usar para fazer o cultivo. Pode não parecer agora nesse momento, mas o que acontece? A gente vai fazendo as camadas e vai molhando elas e não vai comprimindo, ou seja, a gente não amassa elas para caber mais. A gente só faz elas parecerem uma camada bonita, como uma lasanha, que você não amassa, você só coloca as paradas ali e coloca outra camada em cima. E a lógica é meio que assim: uma camada de marrom e uma camada de verde. Uma camada de marrom, uma camada de verde. Camada de marrom é a camada de galhos ou papelão, e a camada de verde é de folhas, matos ou grama. Simples. E a lógica disso é que por que a gente não está comprimindo? É porque ela precisa ter oxigênio, certo? E o processo dela ter o oxigênio dentro e tá se decompondo vai gerar calor, que vai acelerar o processo para ela se transformar num substrato. Se vocês verem, chega mais aqui, cameraman, ou camera girl, a gente tem um termômetro aqui, ó, e lá dentro tá 70 graus agora, ó. Acho que dá pra ver, né? Então, cara, se vocês verem, isso aqui é muito quente. Se você começar a revirar isso aqui, cara, lá dentro vai começar a sair, tipo, vapor aqui de dentro. Porque fica muito, muito, muito quente mesmo. E a única coisa que tá acontecendo aqui é um processo de decomposição controlado. E isso é muito interessante, porque, então, isso aqui vai ficar basicamente descansando aí pelas próximas semanas. Eu não lembro agora exatamente, mas eu acredito que são... Eita, olha o tamanho desse inseto. Ai, que nojo. Oh, meu Deus, não! Lucas, para! E o que acontece? Isso aqui vai ficar algumas semanas aqui descansando e talvez daqui a 3 semanas alguém vai vir aqui e vai dar uma boa revirada nisso e vai compactar de novo em um novo formato aqui que vai ser coberto novamente. E a cada tantas semanas isso vai se repetir esse processo até o momento que essas paradas que estão aí dentro elas vão começar a se desmanchar e elas vão virar exatamente o solo que a gente viu lá. Vamos até de novo lá para eu mostrar melhor para vocês? Voltamos aqui
E olha só, aqui a gente tem inclusive umas saladas crescendo aqui. E qual que é a lógica? Quando a gente tem os matos que crescem aqui dentro, vou dar um exemplo, aqui tem um matinho crescendo, ó. Isso aqui é um matinho evasivo, certo? Invasivo. E ele absorveu nutrientes do solo. Então qual que é a lógica? Eu vou decompor ele e vou preparar o solo. Depois de meses, aquela composteira, ela vira isso aqui. Então a gente está retornando todos os nutrientes para o solo e a partir disso a gente vai poder cultivar isso aqui que vai ser a nossa salada dos jantares e das refeições ou até outros legumes que a gente tem plantados aqui, tá ligado? Isso é muito maneiro mesmo porque é uma das maneiras de você fazer um cultivo que não tem muito impacto, não tem agrotóxicos, ou seja, você pode fazer isso ser 100% orgânico, você pode mesmo fazer isso em lugares em que o solo não é propício para o cultivo, então dá para levar esse tipo de cultivo para qualquer lugar, basicamente. Que o clima colabore, obviamente, pro desenvolvimento do alimento que você for cultivar. Então, bom, agora eu já expliquei para vocês mais ou menos como que acontece todo o esquema do plantio, né? Basicamente, como que a gente recolhe os matos, como a gente aproveita eles para preparar o solo com os galhos que a gente recolhe. Agora a gente vai visitar aqui a estufa, que é basicamente onde acontece o processo de germinar sementes e preparar elas para elas serem plantadas aqui fora no jardim. Aqui dentro é sempre quentinho, é sempre gostoso. Deixa eu encostar a porta aqui. E a gente pode ver aqui que as sementes, geralmente tudo que é cultivado aqui é cultivado a partir da semente. Então primeiro elas são colocadas em vasos, algumas coisas são preparadas em vasos grandes e depois divididas em vasos menores, algumas coisas são preparadas diretamente em vasos pequenos. Lembrando que aqui a galera tem uma preferência por sempre reutilizar esses vasinhos de cultivo para gerar o mínimo de plástico possível, que é uma das propostas aqui também. Não vai entrar tanto nesse assunto, mas, cara, é realmente muito legal a maneira como a Joe e o Steve se importam muito em reduzir o consumo de plástico para que isso não gere um impacto no sistema local e, enfim, na vida de todo mundo. Até porque, mano, a gente tem que reduzir o nosso consumo de plástico. A gente vê aqui, a gente tem, por exemplo, aqui vocês podem ver, isso aqui é beterraba, né? Dá pra ver aqui, ó, os brotinhos, ó, eles são bem a gracinha, dá pra ver que eles são rosinhas. A gente tem aqui, eu acho que isso aqui é coentro, né? A gente tem, isso aqui é manjericão, alface, bem popular. A gente tem tomatinhos, eu acho que aquilo ali é tomate também. Isso aqui é feijão? Ah, é verdade, isso aqui é feijão. A gente tem mais tomate aqui. A gente tem, cara, em paradas, isso aqui é tudo tomate, eu acho, né? Tá identificado, né? A gente tem, mano, várias coisas. Aqui a gente tem abobrinha e... abóbora e abobrinha, né? Esses aqui, inclusive, fui eu. A Lai fez quase todos desses aqui e eu fiz esses aqui. E, bom, é basicamente isso que a gente faz aqui. A gente tem outras coisas aqui também, outros materiais que são utilizados para fazer o preparo do solo e das sementes e tal. E todo esse espaço aqui, ele tem basicamente o intuito de ser usado para... Isso aqui é onde tudo onde a magia acontece. E as sementes aqui no quentinho, elas ficam prontas para serem plantadas no solo lá fora. Então, bom, eu espero que vocês tenham curtido conhecer um pouco de como que funcionam os processos aqui de cultivo dessa propriedade. Cara, eu acho que essa experiência foi uma das mais maneiras que eu tive com o Wordpackers até agora. Muito porque os nossos anfitriões aqui são pessoas muito queridas. E a gente tinha relativamente uma troca muito boa aqui. A gente trabalhava de segunda a sexta, a partir das 8h30 da manhã até 1h30 da tarde. Eles incluíam todas as refeições, então antes da gente entrar às 8h30 da manhã, a gente recebia um café da manhã. Durante o expediente, digamos assim como os hobbits, a gente tinha o segundo café da manhã, depois a gente tinha um almoço e uma janta todos os dias. Que, mano, só comida boa. E essas 2 semanas aqui, elas foram realmente muito especiais. Esse lugar é mágico e, meu, assim, ó, sem palavras.
Sensacional, mano, sensacional, velho. Cara, foi muito massa. Tipo assim, aprendi um monte de coisa. Sinto mais pronto do que nunca pra ter uma horta em casa, tá ligado? Cara, foi sensacional mesmo, assim. O projeto deles foi incrível, assim. E os rangos, mano, eu sabia que a comida era inclusa já no voluntariado. Importante falar isso, mas eu não sabia que eram, tipo, mano, banquetes, velho. Se vocês não têm noção, rapaziada, os rangos eram uma delícia. Meu Deus, cara, assim, ó, o que a gente comeu lá não tá escrito. Joe, Steve, se vocês estiverem vendo esse vídeo, muito obrigado. Que além de tudo isso, além do trampo ser maneiro, deles nos ensinar um monte de coisa, da comida ser boa, eles também, tipo, se preocuparam muito em garantir que a gente aproveitasse o nosso tempo lá. E eles levaram a gente inúmeras vezes pra sair, pra conhecer coisas próximas aí, né, pra fazer uma imersão na cultura de lá. Eu vou contar um pouco desses lugares pra vocês que a gente visitou enquanto a gente tava lá. Então, o primeiro lugar que a gente visitou foi Cordes, ou Cordes é um vilarejinho medieval que é tipo do ano 1200, mais ou menos, e ele é construído no topo do morro. E um detalhe interessante, na França rolaram muitas guerras e bombardeios e muitas coisas em muitos lugares se perderam aí ao longo da história por causa disso, né? E a parte sul, ela tem muito da história dela intocada, porque foram lugares que nunca foram muito atingidos por bombardeios e por guerra. Então, é comum você encontrar coisas em bom estado de conservação de tempos muito antigos lá. E bom, Cordes é esse vilarejinho medieval construído no topo de um morro, né? E a ideia dele é justamente ser lá por proteção, né? Ele é um vilarejo tipo fortificado, vamos dizer assim, e não só por causa do terreno, que é difícil de você chegar lá porque é muito íngreme. O vilarejo, ele é também cercado por 3 portões até você chegar no topo. Então, cara, é assim, ó, se você pegar dessa perspectiva medieval, o bagulho é muito protegido, tá ligado? Então, obrigado Deus, nós não éramos inquisidores marchando aí pra invadir o vilarejo, a gente era somente turistas, então a gente pôde só caminhar e subir, mas talvez, né, há umas centenas de anos aí teria sido bem mais difícil chegar lá. Cordes foi eleita como um dos vilarejos mais bonitos, é um dos destinos mais bonitos, né, dessa região aí da França. Estilo super turístico, né? Vai muita gente lá. Diz que a cidade, ela é muito, muito, muito cheia no verão. Então talvez você queira até pensar, se um dia você for visitar, pra ir num período que não é tão cheio assim, pra você não ter que pegar fila em tudo. Também em Cordes, mas não no mesmo dia que a gente foi visitar lá, os nossos anfitriões levaram a gente pra dar um rolê, mano, numa cervejaria local. Mano, sensacional, assim, sensacional. Além da gente beber umas cervejas muito boas, a gente também viu uma banda, mano, local, que tinha uma vibe meio gypsy, assim. Cigana, é. Sonzeira, foi massa. Então, além de Cordes, a gente visitou também Albi, que é uma outra comuna, um vilarejo. E Albi já é um pouco maior, ela já tem cerca aí de talvez, sei lá, 50 mil habitantes. E, mano, lá tem paisagens lindas, assim, tá ligado? Primeiro que a cidade em si é uma gracinha, tá ligado? É maneiro de caminhar lá também. Tem um jardim muito bonito, mano, que você caminha lá e tal. Imagino que na época de verão seja até mais bonito, porque tem umas uvas que quando a gente foi lá tava crescendo ainda, mas, mano, o lugar é muito bonito e você tem uma vista pro rio, assim, e daí tem uma ponte que deve ter uns 1000 anos aí também, fácil. Mas o interessante mesmo sobre Albi, a Catedral de Albi que tem lá, que é a Catedral de Santa Cecília, né? Isso é uma giga. Ela é a maior construção de tijolos do mundo.
Mano, é de verdade, de tijolinhos ela é a maior construção do mundo. Pode não ser, não é a maior, com certeza, e também não são os maiores tijolos, mas de tijolinhos como esses ela é a maior. E, mano, é uma catedral imensa, assim, mano, você se sente minúsculo perto dela, ela é patrimônio da Unesco. E pra contextualizar, mano, pra contar um pouco sobre essa catedral, é importante saber que ela tá lá há bastante tempo, mas ela nem sempre existiu, né? Ela foi construída. E ela não foi construída por alienígenas no passado, né? Na verdade, quem construiu ali foram os primeiros habitantes ali da comuna, do vilarejo. E eles construíram, tinha uma outra igrejinha no lugar ali, acho que foi tipo do século IV que foi construída a primeira. E depois ela, por um infortúnio do destino aí, ela acabou queimando e ela se extinguiu em chamas. Ela acabou a igreja, ela queimou. E esse incêndio que, enfim, destruiu a primeira igreja foi no ano de 666. E aí depois construíram uma outra igreja ali, que daí veio o nome Santa Cecília, que foi homenageado dessa outra igreja que foi construída. E depois, lá no século XII, que os caras falaram, não, vamos construir uma gigante aqui. Daí, a partir daquela primeira igreja que já estava construída ali, os caras construíram essa gigantosa, né? Que é quando é giga e monstruosa. Diz aí que essa catedral, ela levou uma média de 200 anos para ser construída, né? Assim como qualquer obra pública do Brasil. Enfim, muito louco. Você se sente minúsculo perto dela. Quero ver os caras queimar. 113 metros de altura. A gente tivemos que trocar de cenário porque lá onde a gente tava muito quente. Então a gente visitou Peine também. Peine é outro vilarejo e, na verdade, o que a gente curtiu mesmo lá foi um rolê que a gente colou que foi próximo a Peine, que foi um lugar que um dia foi um acampamento de cavaleiros templários. Conta a história que é uma terra que um dia foi doada ali por cavaleiros da região, sei lá, pra fazer a sede dos cavaleiros templários, alguma coisa assim, e daí os templários ficavam lá, em troca de isenção de impostos, eles protegiam a cidade. Mano, eu não sei bem a história, tá? Mas é mais ou menos isso, talvez. E lembrando que a gente tá falando dos cavaleiros templários, não confundir com o conjunto musical Os Templários, que gravou esse sucesso aqui com Mr. Catra, que é Mr. Catra e os Templários, o Retorno de Jedi. Mas o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Venha fechar com o certo pra sua vida melhorar. Sensacional. Mano, maneiro, tá ligado? A gente foi lá, tem umas ruínas do que seria um dia esse lugar onde os Templários habitaram, e é isso. Não tem nada muito especial, mas tem algumas coisas. Inclusive tem esse vídeo aqui que eu gravei. E como a gente pode ver aqui, eu quero que vocês me acompanhem. Os Templários, eles já tinham uma tecnologia incrível de banheiros. Eram bem modernos pra época. Realmente, a história é fascinante. Ai, meu Deus! Ah, caralho! Que susto, viado! E por último, não menos importante, a gente visitou também Santo Antônio, mano. Como é que fala? Santo Antônio Nobrevado. E lá também, mano, mais um desses vilarejinhos, também é um pouco maior. A gente saiu com os nossos anfitriões pra tomar um sorvete, mano. Inclusive, mais uma vez, mano, muito obrigado, Joe e Steve. Vocês são muito legais. E a gente tomou um sorvetinho, passeou um pouquinho lá. Mano, o lugar é muito bonito também. Mais um desses lugares aí que a gente visitou e, mano, com certeza com muita história. O maneiro dessa região da França é isso, tá ligado? Tem vários desses vilarejos, vários lugares que você vai lá e visita e, mano, cada um deles tem suas particularidades, tem as lojinhas, tem as coisinhas maneiras. Tipo assim, mano, é sensacional. É lindo, é tudo muito lindo lá, mano. Inclusive esse lugar específico, esse vilarejo específico, que já é uma cidade, eu acho, na verdade, ela é meio que dentro de uns penhascos, assim, mano. Então você tá andando na rua, assim, você vê aquele penhascão, assim, no final, mano, assim, ó, é de tirar o fôlego, bicho. Então a nossa experiência na França, ela se resumiu muito a isso, né? Visitar esses lugares onde os nossos anfitriões nos levaram, que foram, mano, todos muito legais. Compartilhar um pouco da nossa vivência aí nos jantares, que a gente jantava junto todos os dias. Então a gente tinha longas conversas filosóficas com os nossos anfitriões. Aprendemos muito sobre a Inglaterra, como eles eram ingleses, eles nos contavam coisas, né? A gente também contou muito pra eles sobre o Brasil, a gente, né? Mano, de novo, eu acho que eu falei isso em todos os vídeos até agora, né? Mas essa troca, mano, esse bagulho de você se conectar com pessoas que experienciaram a vida inteira de uma perspectiva diferente é muito massa. Eu acho que, mano, viajar tá ligado? Mano, muito massa mesmo, foi irado.
Então, Joe, Steve, a gente é muito grato por toda essa hospitalidade de vocês, todo esse carinho, todo esse cuidado que tiveram com a gente, por tudo que ensinaram a gente. Vou deixar o link do projeto deles na Worldpackers aqui na descrição, caso vocês queiram conferir. E o Instagram, sigam lá o Instagram da Joe também, do Le Moulin. E, enfim, vai rolar aqui no canal também uma entrevista com a Joe, que se ainda não saiu, deve sair nos próximos dias, que eu gravei lá, foi a minha primeira entrevista, eu não tinha nem ideia de como fazer uma entrevista. Talvez dê origem aí a uma série de entrevistas que eu faça com outros anfitriões da Worldpackers, quem sabe com viajantes também, vamos ver como é que isso aí desenrola. Enfim, vai estar disponível aqui no canal. Próximo episódio, a gente vai contar também sobre como que foi o nosso rolê quando a gente saiu de lá, foi de volta a Toulouse, foi pra Amsterdã, foi pra Copenhague e acabou aqui onde a gente tá na Dinamarca. Inclusive, sim, essas casinhas aqui são casinhas que você pode alugar pra passar aqui o verão na Dinamarca, mano. E a gente vai contar isso tudo pra vocês, obviamente. Na real, vamos até vir aqui? Vamos até vir aqui, vem aqui. Tá vendo aquele trailer lá atrás? A gente tá morando lá esse mês. Próximo vídeo vai ser o vídeo da vida de trailer, não vai ser vida de packer. Mas é isso, mano. Então a gente deu todo um rolê pra chegar aqui depois da França. Vai ter a parte do vídeo também que a gente foi pra Cristiânia, que é a cidade livre de Cristiânia, que fica dentro de Copenhague. E enfim, mas isso tudo é no próximo episódio, porque esse episódio tá ficando por aqui, meus amigos. Lembrando que se você quiser ser membro da Worldpackers, você pode usar o cupom no canal Viajeiros TV. Você vai ter 10 doletas de desconto. 10 doletas hoje deve dar uns 50 reais. Então é um descontão. Então beijos, fiquem bem, fiquem em paz, fiquem bem. Se tocar o seu coração, ajude também o Clebinho. Vou deixar o link para ajudar aqui a campanha do bem, para ajudar o Kleber a recomprar as coisas da casa dele que foram destruídas pela enchente. E bom, é isso, meus amigos. Até o próximo vídeo. O Davi vai te picar, hein? Ele me picou. Brother, se tu bicar ela, eu vou te bicar de volta, hein?